E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Final de domingo, domingo à noite, mais uma semana que se vai, outra que se inicia. Hoje nós vamos falar sobre o que tem nessa caixa aqui do grupo Thermoprint, né? Mais uma caixa do grupo Thermoprint, bobinas e etiquetas. Isso aqui tá pesado para chuchu. Talvez seja um indício de um vídeo longo, né? Assistir o último vídeo, tem alguma dúvida? Escrevam para mim na área de comentários, tá? Hoje, como vocês podem ver, fitas cassetes e CDs. Algumas fitas e muitos CDs. Para não perder tempo, vamos mandar bala. A gente tem Sonhos de Amor, Richard Clayderman, o pianista adocicado que todos conhecem. Aí você fala assim, Sonhos de Amor? Por que esse título em português? Isso aqui foi uma coisa da gravadora brasileira, da Epic, acho que da CBS, né? Nós temos aqui My Way, Feelings, tema de Lara, do filme Dr. Zhivago, When a Man Loves a Woman, Strangers in the Night, ou seja, Love Me Tender, só músicas famosas e melódicas, em que o Richard Clayderman deixa mais melódica ainda tocando o piano dele, né? Tem seus fãs. Esse título praticamente eu nunca tinha visto em sebo, mas não deve ser difícil, tá? Para os adeptos do easy listening e para o sonzinho ambiente, é música para você deixar tocando em volume baixo enquanto faz outras coisas ou recebe visitas. Aqui, uma descoberta, Chorinhos Brasileiros, Carioca e sua orquestra. Aí o título já chama atenção, Chorinhos Brasileiros, porque tem chorinho argentino, paraguaio, chileno. Chorinho é brasileiro, né? Esse é um álbum de 63, no formato cassete, onde o maestro carioca executa temas meio raros do estilo, né? Músicas que eu nunca tinha ouvido falar, tipo Paraquedista, Murmurando, Sapato Novo e por aí vai. Uma curiosidade, esse álbum aqui saiu também no formato vinil pela Musidisc. Aqui o MPB4, Virou, isso aqui deve ser anos 70, metade dos anos 70. Essa música é muito famosa na voz do Clayton Ecledir, né? Acho que, se não me engano, a Joyce também cantou, se não me engano. E aqui é o grupo vocal carioca MPB4 interpretando uma série de músicas de outros artistas, né? Será que temos aqui? Vamos ver. Semente de Adão, Olhar de Cobra. Aqui nós temos músicas do Moraes Moreira, do Chico Buarque, do Fagner e por assim em diante, tá bom? MPB. E o último cassete da caixa é o polêmico e também romântico Agnaldo Timóteo. Aqui abraçado com o menino, eu agradeço. O nome do álbum é de 83 ou 86, algo assim. É da década de 80, né? Agnaldo Timóteo, em que pese ser taxado como um cantor brega, ele tem discos excelentes, né? Aquele álbum Os Brutos Também Amam é um clássico da música popular brasileira, né? Sabor de Pecado, Beijo Gelado, aqui composições próprias do cantor, né? Cantor mineiro. Agora vamos começar uma série de CDs. Pelo que eu vi na caixa, tá tirando para tudo quanto é lado, não vai ter um estilo que predomine, né? Para não perder tempo, vamos lá. A gente tem aqui a soprano italiana Sofia Bartoli, um álbum chamado Mozart Arias, o próprio nome entrega, né? Ela cantando músicas famosas do Mozart, como A Noite de Fígaro, Dom Giovanni, Clemência de Tito e por aí vai, né? Foi gravado também no final dos anos 80. Ela é, hoje, talvez o maior nome entre as sopranos da música clássica.
Tem uma discografia muito interessante. Tentando descobrir o ano. 1991, gravado pela Decca. Ok? Aqui ainda na linha da música clássica, o pianista russo Vladimir Horowitz, na sua primeira prensagem aqui de uma obra chamada The Poet. Não entendi. Horowitz, The Poet. Ele é um pianista russo, aqui nesse CD interpretando Schubert e Schumann. Ele se notabilizou por um estilo único de tocar piano, de maneira muito emotiva e muito teatral, né? Ele faz caras e bocas e trajetos sentados no banquinho que transforma os shows dele em verdadeiras performances, né? Ele é um cara único no estilo, que acabou, de certa forma, influenciando outros músicos de outros estilos e usando outros instrumentos. Quem é que não lembra do Yamandu Costa tocando violão? E parece que ele está num palco interpretando algo assim, né? Fazendo caras, bocas e gestos. Só falta dar um duplo carpado mortal lá do palco, né? Isso é influência do Horowitz. O Horowitz, ao sentar no banquinho e tocar piano, ele encarnava não vou dizer que encarnava um personagem, mas parecia possuído pela música, né? Eu não entendi esse first release aqui na capa desse CD da Deutsche aqui. O que será que é isso? Primeira realização? Não tenho certeza. Gravado um CD em 1990. E para ficar ainda no campo desse pianista russo, um achado recente muito interessante, que foi essa caixinha com 6 CDs que compila a obra dele na Deutsche Grammophon, né? Tudo que ele já gravou pela Deutsche, que não foi pouca coisa, em 6 CDs. Temos aqui ele interpretando Bach, Mozart, Schumann, Scarlatti. Parece que a gravação dele para piano de Scarlatti é uma referência mundial, né? Chopin, Liszt, ou seja, o pessoal do universo do piano, todos foram contemplados por esse pianista russo, né? Ele é, sem dúvida nenhuma, não sou eu que estou falando, é a crítica especializada, o maior nome do piano no século XX. Né? Eu via os LPs dele nos sebos, parece que de um tempo para cá não tenho visto mais, mas LP de música clássica não é muito raro. Essa caixa aqui é importada, eu achei por preço de banana, e não podia deixar passar uma caixa que compila a obra dele na Deutsche, né? Recomendadíssimo. Ainda nos boxinhos de música clássica, um outro aqui, de um também pianista chamado Alfred Brendel. Aqui um pianista austríaco, também do século XX, né? Piano Works, Schubert. É ele, esse pianista austríaco, tocando a obra do Schubert. Aqui em 7 CDs, né? Temos aqui o encarte, nada muito. Bastante informações sobre a vida do pianista e o apreço dele pelo piano. E aqui os CDzinhos em envelopinhos brancos, né? O que acontece com esses pianistas é mais ou menos assim. O sujeito aparece, grava 1 ou 2 álbuns, a mídia descobre ele e começa a perceber que o sujeito é um virtuose. E aí eles viram uma espécie de popstar, né, de estrelas do instrumento. Né? Isso acontece muito na música clássica. Recentemente, quando eu digo recentemente, uns 20 anos para cá, tem aparecido estrelas do violino. São sempre mulheres lindas, performáticas, né? Ou seja, feras na arte de tocar violino, que acaba tendo um tratamento de estrela mesmo. Já os pianistas costumam ser homens, já na faixa dos 50 anos para frente, né? E que acaba também imprimindo sua marca no estilo. Teria que estudar um pouquinho mais sobre quem é esse Alfred Brendel, né? Eu não ouvi essa caixinha porque foi uma aquisição recente. Agora, eu queria falar para vocês a felicidade de comprar
o último álbum dos Rolling Stones, né? Eu tenho todos os CDs deles. Esse é o 24º álbum de estúdio e é surpreendente porque foi o primeiro álbum de inéditas desde 2005. Como vocês acompanharam na internet, no noticiário, o baterista Charlie Watts, da formação original, morre há poucos anos atrás. Todo mundo dava como certo o fim da banda. O Jagger e o Richard se reúnem e falam assim, não, vamos gravar até por uma maneira de homenagear o Charlie, né? O Stones faz o que sempre fez, contrata músicos para participar das gravações e dos shows e lança um CD surpreendente. Esse último álbum é de 2023. Eu estava ainda titubeando para comprar, porque eu estava meio reticente em pagar muito caro pelo CD, até que eu achei por um valor razoável. Foi mais de R$ 50, coisa que eu não costumo fazer na compra de um único título, mas abri exceção porque eu tinha todos os outros álbuns. A banda já gravou 24 álbuns de estúdio, fora dezenas de ao vivo e algumas coletâneas de B-sides e de inéditas, né? Aqui a faixa Angry fez sucesso porque foi uma das faixas títulos do álbum, né? Tem aqui a saudada Sweet Sounds of Heaven, que é um dueto do Jagger com a Lady Gaga, e todas as outras faixas mostram uma espécie de Rolling Stones apontando para o futuro, por incrível que pareça, mas ainda mantendo aquele estilo Stones de ser. Os Stones é uma banda única na história, porque não há registros de uma banda ter durado tanto tempo se mantendo nativa e conseguindo renovar seu repertório com inéditas, né? É uma coisa espetacular, né? Para fãs completistas, porque desse álbum, acho que 2 ou 3 faixas ficarão para o futuro, para futuras coletâneas, né? Mas você quer conhecer melhor isso? Coloca no YouTube Rolling Stones Angry, Rolling Stones Lady Gaga, você vai cair nos videoclipes e até em algumas apresentações ao vivo que eles têm feito acerca desse disco. Há uma versão dupla desse CD que vem com um bônus, que é a turnê, não a turnê, apresentações ao vivo desse disco, né? Um show com 12, 13, 14 músicas, onde eles tocam e cantam pelo menos 5 ou 6 desse álbum, né? Não é porque recomendar, todo mundo já conhece os Stones, né? À noite, quase 10 da noite, já meio lesado aqui pelo fim de semana. Relevem alguma coisa. Aqui o primeiríssimo e espetacular álbum do Ozzy Osbourne, Blizzard of Ozz. Todo mundo aguardava com ansiedade desde que o Ozzy anuncia a saída dele do Black Sabbath. Alguns torciam contra a carreira solo do Ozzy para que ele voltasse para o Black Sabbath. Ele lança esse disco em 1980 e mostra que ele estava coberto de razão de começar uma carreira solo, né? Esse provavelmente é o ponto alto da carreira dele, uma carreira vitoriosa. O Ozzy com certeza tem pelo menos uns 5 clássicos na discografia dele. E esse Blizzard of Ozz é o que tem Crazy Train, aquele hino do heavy metal, né? Crazy Train, Suicide Solution, Mr. Crowley, ou seja, o CD é quase uma coletânea, vamos dizer assim, né? Não há muito o que dizer, todos vocês já conhecem, né? Classicaço da música pesada. Aqui o Jamiroquai, o CD Dynamite, acho que é o 6º álbum deles. Parece que é final dos anos 90 ou início do ano 2000. Muita gente achava, eu também achava até alguns anos atrás, que o Jamiroquai era esse cara aqui, ó, que tá sempre com aquele chapéu com os chifres, que ele era o Jamiroquai. Não, ele é o Jason, acho que é Jason Kay, parece. Esse cara tem uma voz muito parecida com a do Stevie Wonder. Ele tem um diamante vocal, vamos dizer assim, que empresta para as canções um ritmo natural de soul music, né? Ele já abre a boca e já tem uma certa emoção. Alguns discos são meio super produzidos, chega a ser até um pouco cansativo. Esse Dynamite é um álbum legal,
Não destoa da discografia dele, né? Não é o ponto alto. O ponto alto é o primeiro e o segundo álbum, principalmente aquele branquinho. Mas é um disco bem legal. É um disco de música dançante. Aqui nós temos o Chemical Brothers, no álbum Come With Us. Eu adoro essa banda, eu acho a melhor banda do estilo breakbeat, ou a gente pode chamar de eletrônica europeia, né? Eu recomendo aquele álbum que a capa é preta, chamado Dig Your Hole, algo assim, que tem o Electrobank e o Hey Girl, né? Hey Girl, Hey Boy, né? É maravilhoso, né? Aqui um álbum, se não me engano, também é o sexto álbum. A faixa que explodiu aqui é a Star Guitar, tem um videoclipe icônico na rede, né? Eles são uma banda, os Dust Brothers, né? Que era o apelido do Chemical Brothers. Essa dupla de músicos, eles são peculiares porque eles emprestam um peso à música eletrônica. A música eletrônica não é só apertar botões e ter aquele som robótico. Eles colocam instrumentos acústicos, como solos de guitarra também, o que faz com que a música seja diferente, vamos dizer assim, né? Gosto muito. Ainda no terreno da música dançante e por que não eletrônica, o Galliano, a banda Galliano, no seu primeiro ou segundo álbum, A Joyful Noise Unto Creator, né? Lembrando que quem primeiramente fala dessas bandas aqui para o público brasileiro foi o Ed Mota. O Ed Mota, ele coloca o Incognito e o Galliano no céu, né? O outro que completaria a trinca desse estilo acid jazz é o Guru e o Jazz Masters, né? Então, assim, o Galliano, uma banda inglesa do estilo acid jazz, faz músicas voltadas para pistas de dança, mas como o estilo diz acid jazz, tem muito metal, muito piano. As músicas de repente são interrompidas por um solo de contrabaixo. É um negócio muito interessante. Um estilo que já parece que está morrendo, se é que já não morreu, mas que foi um momento interessante da música europeia, né? Galliano. O vídeo está sendo meio gravado rapidamente hoje, porque eu achei que tem muita coisa na caixa, né? Aqui, a Demi Lovato, no álbum chamado Holy Fuck. O Fuck aqui tem o V no lugar do U. A capa vermelha, sem título. Você vira atrás e o título está atrás. Algo meio até um pouco sombrio, meio... como seria aquela palavra? Algo que evoca os sentidos, assim, né? Sentidos sexuais, no caso, né? A Demi Lovato, ela tem uma discografia muito tímida, eu diria assim. Embora ela tenha vários álbuns, nenhum se destaca. Pela avaliação do pessoal do All Music Guide, esse é o grande álbum dela. A crítica elogiou muito esse disco, eu ainda não ouvi, e dizendo que é uma espécie de amadurecimento artístico. Ela é uma cantora nova, uma cantora teen. Ela vem no embalo do surgimento da Britney Spears, da Christina Aguilera, ela também aparece junto, né? Ela é um pouco mais nova, parece que de idade, né? Cantoras pop americanas, você já sabe que estilo eu quero dizer, né? Encontrei a palavra, luxúria, né? Essa capa vermelha remete à luxúria, a motel, e o próprio título, né? Holy fuck. Vamos lá, vai. Vamos dar uma colher de chá. Aqui o cantor country Randy Travis, no álbum Wind in the Wilde. Ele é uma estrela da música country. E conversando com a minha amiga, eu tenho uma amiga toda esotérica, que ela entende muito também desse mundo do show business, mais das fofocas do show business, né? E aí fazia tempo que eu não encontrava pessoalmente, quando eu encontrei, aquela alegria e tal, né? E aí, como é que tá as coisas tal? Aí eu perguntei para ela, me fala do show da Madonna e as implicações satânicas, né? Aí ela fala assim, olha, o show da Madonna, pela data que ele foi realizado, pelo local que esse show foi realizado, foi um tributo às
divindades da água. O show do Randy Travis vai ser um tributo ao fogo. Aí eu falei, pô, mas como assim? Aí ela me disse que esse cara está escalado para o próximo Rock in Rio, né? Ela prevê acidentes, né? Pior que minha amiga sempre acerta, então é bom ficar de olho no Randy Travis, né? Parece que agora ele está numa trip meio esotérica também. Cantor de música country. Aqui, ainda ficando nesse universo dos cantores, tem um cara que eu descobri recentemente, David Garrett. Olha aqui o David Garrett, esse loiro cabeludo. Ele é um violinista, observe o violino na mão dele. Num álbum intitulado Rock Symphonies, você já deve imaginar o que deve ser. Rock com violino solo, interpretando algumas músicas. Quais são elas? Kashmir, do Led Zeppelin. Missão Impossível, né? A faixa do Missão Impossível. Master of Puppets, do Metallica. Walk This Way, do Run DMC com Aerosmith. Rock com violino solo. Interessante. Lendo sobre ele, parece que esse cara comprou um violino por $1 milhão, algo na linha do Stradivarius, conseguiu quebrar, cair em cima do estojo. Parece que ele escorregou e caiu em cima do violino. O arco do violino ficou cravado nas costas dele, né? Ele teve um acidente meio doméstico, né? Interessante. Ele é bem saudado pela crítica como um renovador do uso do violino, né? Legal. Aqui uma banda argentina chamada Ilia Kuriaki e Los Valderramas. Chances. Eu tenho alguns CDs dessa turma. É uma banda argentina já famosa, com mais de 10 álbuns lançados. Observe essa capa que interessante. Pop rock com uma pegada latina e alguma experimentação, né? Eles são bem modernos e o público argentino gosta deles, né? O Valderrama, você sabe quem foi, né? Foi aquele jogador colombiano de um cabelo gigantesco, uma cabeleira gigante, loira. Esse foi o Valderrama. O Ilia Kuriaki, eu não sei quem é. Sei que é essa banda, ok? Temos aqui também, ainda falando de música latina, a banda chilena Quilapayún. Quilapayún é uma banda chilena que toca música meio folclórica, música em espanhol. Teve uma época que eles foram abraçados pelo Vítor Jara, né, o grande trovador chileno. Já foi até uma banda de protesto. Vocês lembram do Raízes de América? Então é mais ou menos isso, o som que eles fazem, né? Aqui num álbum de 1970 que eu já vi em vinil, Santa Maria de Iquique, ou seja, música religiosa de alguma santa latina, chilena, né? Eu acho que é tipo uma missa mesmo, porque tem introduções, tem prelúdios instrumental, tem salmos, é bem interessante, né? A gente tem que ouvir um pouco de tudo para entender um pouco de tudo desse universo chamado música, né? Ainda falando de música latina, Cuba 21, Nueva Música Cubana, um título autoexplicativo, uma coletânea da nova música cubana, né? Esse 21 pode fazer alusão do ano em que foi lançado isso, né? 2021, né? Já falamos de música cubana aqui, do Buena Vista Social Club, do Compay Segundo, de alguma banda mais tradicional da música cubana. Aqui não, aqui é música cubana moderna. Quem seriam esses caras? A gente tem Francis, Kelvis, Role Negro, Boris, Interactivo, Candyman. Eu nunca ouvi falar em nenhum desses caras ou dessas bandas. Mas é interessante saber que na ilha está sendo produzido ainda música apontando para o futuro, né? La Conga de Juana, Girasoles, Sentimiento, Los Revolucionários e assim por diante, né?
Legal. Aqui um título interessantíssimo e uma capa muito engraçada. Motosserra versus Culpables. Olha essa capa, né? Hot Music for Hot Chicks. Música quente para garotas quentes, algo do tipo. Motosserra versus Culpables. Olha aqui o pessoal. Essa turminha aqui, olha só. Né? Interessante. 15 músicas. Eles são argentinos? E agora, hein? Puxa vida. Argentinos. Buenos Aires, Argentina. Não tem o ano que isso foi gravado. Rastrillo Records. Isso eu peguei no Marajá. Né? Agora aqui, gente, 3 CDs da cantora Maísa, a rainha da fossa, a rainha do samba canção. Aquela mulher que emprestava um sentimento, uma dramaticidade na música. Você chorava ouvindo as músicas dela, você ficava tocado, né? Quem é que não lembra do Meu Mundo Caiu e Me Fez Ficar Assim, né? Primeiro álbum dela, Convite para Ouvir Maísa. Se não me engano, 1957, 58, algo do tipo. É o primeiro álbum dela, lançado pela RGE. Uma coleção chamada RGE Clássicos, né? Que é a contracapa. Nesse álbum nós temos Quando Vem a Saudade, Se Todos Fossem Iguais a Você, Rindo de Mim, algumas músicas que notabilizaram a carreira dela. Acho que a Maísa deve ser carioca, se não me engano. Aqui um outro álbum, esse gravado em 69, chamado Maísa. Tem o nome da própria cantora. Fantasia dos Trombones, Canto de Ossanha, Morrer de Amor e assim por diante, né? O interessante nem é tanto a voz da Maísa que a gente já conhece, a gente sabe quem é a Maísa, mas o instrumental. Sempre um instrumental muito apurado, sempre uma orquestra na ponta dos cascos, fazendo uma música bonita de se ouvir, né? Bonita, porém triste. E aqui uma coletânea póstuma da Maísa interpretando Tom Jobim, né? É como se fosse um songbook da Maísa interpretando o maestro, né? Eu sei que vou te amar por causa de você, Dindi e assim por diante. Vocês conhecem então todas essas músicas. Que a cantora paulista, uma espécie de rainha da noite chamada Célia. Vocês conhecem a Célia. Aqui um dos últimos álbuns dela, gravado ainda nesse século, 2020, 2019, algo assim. Uma espécie de coletânea também, músicas para noite, vamos dizer assim. Para noite eu digo assim, músicas que funcionam numa casa noturna, enquanto você está tomando cerveja com os amigos, né? Ela interpreta canções do Antônio Carlos Jocafe, do Ivan Lins, até do cantor crioulo, do Zé Cabaleiro. É a Célia tentando se atualizar para os novos tempos, né? Aqui está ela. MPB feminino. Aqui, os sertanejos. Um sertanejo diferente daquele vídeo que eu fiz, né? Que eu falei das duplas sertanejas. É uma dupla, porém contemporânea, que cai no gosto do chamado sertanejo universitário, que é o César Menotti e Fabiano, num CD ao vivo que compila grandes sucessos deles, né? Os maiores sucessos de César Menotti e Fabiano. Maluco por Você. Eu não vou ser maluco para fazer um trocadilho de falar sobre eles porque eu não conheço. Conheço a dupla que não sai da TV e que é muito famosa, né? Mas eu não saberia dizer qual é a faixa que melhor representa eles, né? Um CD de 20 músicas, o que significa que se fosse um vinil seria um álbum duplo, né? Lançado pela Universal, com a participação do Dominguinhos na penúltima faixa, Kid Lampião. Interessante. Interessante.
e a parte gráfica, e assim por diante. Sertanejo do século XXI. Aqui uma capa que eu achei bonita, de um cantor que eu não conhecia. Estou falando do álbum Placebo, do João Cavalcante. No primeiro momento eu achei que fosse o irmão do Supla, mas depois eu lembrei, não, o irmão do Supla é o João Suplicy. Quem é João Cavalcante? Corri no Google e percebi que é um cara que eu já vi, até na TV. É um cantor carioca, que gravou seus primeiros álbuns na virada do século XX para o século XXI. Esse Placebo com a enfermeira na capa aqui é um CD de composições próprias. Tem um pé na MPB e foi gravado pela Warner, pela WEA. Significa que ele tem contatos bons, né? Se não me engano, é o segundo ou terceiro álbum dele, né? 2020, algo do tipo. 2019. Ainda falando de música brasileira mais ou menos contemporânea, temos Breno Ruiz, Cantilenas Brasileiras, olha só. Pianista, violonista, compositor, que aqui grava um álbum em parceria com o Paulo César Pinheiro, o poeta Paulo César Pinheiro, né? 12 músicas, composições próprias, também um pezinho meio na modernidade, mas eu acho que esse CD e esse artista não estourou nem no circuito indie. Você já ouviu falar no Breno Ruiz? Eu não, né? Pode ser desinformação minha, né? Mas vamos pesquisar um pouco mais e tentar descobrir quem foi o Breno Ruiz. Parece ser um trabalho delicado, um trabalho legal. Essa capinha de Gipac aqui, ó. Interessante. Vocês conhecem o Paulo César Pinheiro, né? Agora aqui, tinha mais alguns cassetes aqui na caixa. Já mostro para vocês. O final dessa caixa vai ser as obscuridades e as aberrações, vamos dizer aqui. Aqui nós temos o CD Stardust, da Natalie Cole, a cantora e filha do inesquecível Nat King Cole. Num álbum, eu não vou saber o ano que foi isso. Final da década de 90. Agora nós temos 2 cassetes de música indiana com títulos e nomes impronunciáveis, porque eu não sei ler nem falar em indiano. Mas sabe como é que eu faço para pesquisar isso? Eu pego o nome da gravadora e o código do álbum, né? Por exemplo, aqui eu sei que tem uma gravadora chamada Facifone, F-A-S-S-I Fone. Essa Facifone gravou esse cassete com essa mulher aqui na capa, toda pintada na maneira indiana, né? Mas tem um código, 629975. Talvez se eu jogar isso no Discogs, venha informações acerca do ano, do estilo, do subestilo e do que se trata. A mesma coisa para esse outro, onde tem esse senhor aqui de barba branca. A gravadora é uma tal de Inês e o código é 035/4. Quando eu tiver tempo eu faço isso para tentar descobrir um pouco mais sobre isso. Talvez no momento de sentar e ouvir com calma tudo isso. Já terminando a caixa, nós temos Dominadas do Funk, um CDR tosquinho, com funks provavelmente ripados da internet. Nós temos aqui Bônus do Castelo e Bônus do Popô. Que raios é isso? Moleque Boladão, Tchutchuca, Cachemir com C, deve ser o que? Sabonete ou perfume? Bota tudo, tá ardendo, você já entendeu o que quer dizer, né? Mas o curioso aqui foi o que o cara que montou isso aqui, ele escreveu assim, ó. Dominados do Funk. E aí ele escreve funk com A, F-A-N-K. Um CD burraldo, de um estilo não menos, né? Funk proibidão. Não sei o ano disso. Eu peguei porque estava 50 centavos em algum balaio da vida aí. E os 2 últimos, uma coletânea de MP3 que reúne 6 álbuns do Renato Seu Blue Caps,
Peguei mais para usar essa caixinha Slim. Eu tenho esses 6 CDs originais, né? Estão em alguma outra caixa. Mas mais para constar aqui na coleção, para ouvir tudo de uma vez. Não vai ouvir, mas tudo bem, e tá valendo, né? E aqui, a bizarrice das bizarrices, Minuto do Consumidor, Mozart e Celso Russomano, num CD de spoken word, falando como você deve agir para não cair no golpe do vigário e o que você deve fazer quando você se sentir lesado na compra ou venda de algum produto. Você conhece o Russomano, aquele apresentador de TV que se aventurou pela política, foi meio sabotado na última eleição, né? Uma história meio mal contada aí. Estava liderando, de uma hora para outra ele despencou, mas esse canal não é para falar de política. E aqui, olha só, vem um bilhetinho aqui dentro desse CD. Aí no bilhetinho você tem a seguinte mensagem: promoção. Ganhe a segunda edição do CD Minuto do Consumidor acessando o site clique em promoção, preencha seus dados e digite o código atrás dessa promoção. Eu não vou fazer isso porque eu não quero a parte 2 deste CD, tá? Mas estava na caixa por algum motivo, provavelmente porque foi arrematado junto com estes, né? Gente, mais um CD, ou melhor, mais uma caixa que se encerra. Hoje o assunto foi CDs. Você deve estar percebendo que estou meio estranho por causa do horário e do fim de semana, né? Falamos da Maísa, falamos de música clássica. Essa caixa atirou para tudo quanto é lado. Quero pedir para vocês não perderem o próximo vídeo. Vai ser aquele vídeo de coisas estranhas que eu prometi para vocês. Não sei se vai dar certo, né? Porque é um vídeo sobre colecionismo, mas não de livros e nem de CDs. O que será que tem na caixa, hein? E quero agradecer todos que estão se inscrevendo. Essa semana foi legal, eu apresentei o canal para alguns colegas, eles se inscreveram, foi bacana isso, né? E vamos lá, vamos tocar o barco. Esse projeto não tem data para acabar, só quando todas as caixas do quarto forem abertas, o que pela quantidade vai demandar mais de um ano, né? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Mais uma vez, corrijam-me tudo que eu falei errado. Não domino todos os estilos musicais, nem literários. Alguma informação errada ou distorcida, coloca na área de comentários, eu faço a correção. Por exemplo, no último vídeo, eu falei lá do Steven Tyler, eu falei o principal, que era o nome do livro. Não é, o nome do livro não é Steven Tyler. O nome do livro é O Barulho na Minha Cabeça Te Incomoda? Esse é o nome da biografia, né? Então, se você for procurar na internet, digita esse título que você vai cair direto no livro, né? Pessoal, para não ficar muito longo, vamos terminar por aqui. Fiquem com Deus.